O ganancioso vai tentar ganhar mais e perde. É hora que o que tá perdendo quer reverter tudo num dia só e perde mais. Então, os bancos precisam bater meta, então eu tô fora. Tô com o meu no bolso, É, ajustando. hoje a movimentação foi ruim, foi esquisita. É, ontem e hoje, né? É, Ontem e hoje. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar um vamos lá. pouquinho sobre contexto, tá? O que que significa contexto? É alguns movimentos, né, que mandam no mercado. A gente tem que começar a olhar com os olhos um pouco diferentes para eles, para a gente não se equivocar. Então vamos lá. Vou começar a montar aqui alguns erros que é cometido. A gente estava na parte do candle a candle, correto? Certo. Então, o que que a gente tem aqui? Vamos lá. Nós temos aqui uma máxima, né, uma mínima e um 50%, correto? Correto? Beleza, beleza. O que que a gente tem que enxergar aqui? O preço testou 50, ele testou 50, então vamos entender, ó, ele está fazendo um pullback para vir Fundo. pro fundo. Então vamos raciocinar. Se ele testou 50 aqui e tá vindo, adianta eu vir e comprar nesses 50% aqui, porque o Kendo Akendo violinou? Não, Não porque ele tá no fundo, né? não exatamente porque ele tá no fundo, porque ele tem que vir por fundo. Olha lá, se ele Ah, testou 50, ele tem que vir pro fundo. Se ele vai romper ou não, é outros 500, tá? Então, Nicolas, mas aí tem o fundo duplo, beleza. Então, o preço vem de uns 50%. Chegou aqui, deu uma violinadazinha, eu vou comprar? Não. Ah, mas tá violinando por quê? Porque ele tá vindo o quê? Tendência de baixa e o preço tá fazendo o quê? o Vindo back de para um, cair. vindo de uns 50. Então, a tendência é com que ele rompa esse fundo. Então, se a tendência for uma tendência de baixa, para mim poder começar a pensar em compra, eu tenho que esperar o quê? Uma negação, um teste de negação, para daí o preço voltar. Consegue entender isso? Sim, Então, vamos lá, vamos refazer isso aqui de outra forma. Vem raciocinando junto comigo aqui para você pegar. mas nem sempre ele faz isso, né? Ele sai de um topo, vai para um fundo, pro 50 vai para o fundo. Às vezes ele enrosca aí nesse 50 do 50, né? Sempre faz isso, a não ser que tenha um macro movimento, a não ser que tenha algum ponto de retorno segurando ele, algum ponto, por isso do macro movimento. Olha aqui, ó. Às vezes ele enrosca aí no, eu chamo de 50 do 50. Aqui, ó. Naquele ponto que você falou, ah, não deve comprar. Sim, sim. Por quê? A gente tem que entender o seguinte: essa movimentação aqui, ela serve para o quê? Mercado Em baixa, em tendência. tendência, sim. Se for tendência de alta, ó, mesma coisa, não é só para baixo, ó. Agora, se o mercado tá em tendência aqui, ó, aí chegou aqui, ele fez isso aqui, ó, Aí ficou lateral. não adianta mais, a gente tem que olhar o quê? Topo e fundo. O contexto que do mercado mudou, o mercado que lateralizou. Então tem que observar isso. O mercado tá lateralizado, eu vou ficar operando candle a candle no 50% aqui dentro. Não dá, né? Não dá, eu vou operar o quê? Topo, Foi pro fundo. topo e fundo. Eu, sinceramente, eu não tenho coragem de cair no topo fundo. Não sei se é porque, de repente, eu não conheço. Eu não conheço muito ainda isso daí. Não sei operar esse negócio aí. Às vezes, quando eu acho que vai pro topo, ele. Quando eu vendo, ele estoura para cima. Às vezes, eu compro embaixo, ele estoura para baixo. Então, vamos lá.
Mercado tá o quê aqui? Lateralizado, não tá? Sim. Beleza, vamos lá, vamos riscar aqui. Mercado lateralizou aqui, ó. Nicolas, não sei operar topo e fundo. Olha aqui, ó, vamos lá. Dentro de lateralização eu fico meio enrolado, Tá. Topo, fundo, não tá? certo? Então, observa aqui. Mínima do 34. 38 rompeu. 39 negou, correto? Certo. Quem que veio testar? 43, 42, quarenta e testou, dois 43 confirmou, subiu. Operação de quê? Fundo de movimento, mercado consolidado, alvo aonde? Topo. Topo. Apliquei o quê? O candle no fundo. Não tem segredo. Olha aqui, outro ponto. Consolidou. Ó. Vou trazer a linha aqui de novo aqui para a gente já ficar em ciência disso. Consolidou de novo. Olha lá, o mesmo candle, mercado consolidado. Ele foi testar o quê? Pontos de retorno de preço aqui em cima, olha lá. Negações, ó. Olha a mínima do 28 que foi rompida, negada e não tinha sido testada ainda. Olha onde que o preço bateu. Sim. A máxima, né, se fala. Isso. Olha lá. Foi testar ela. Operação de quê? De topo. De topo. Violinou. Olha aqui, ó. Entrei vendido aqui. Meu alvo é aonde? Fundo. Qual que é a dificuldade? Utilizar o candle a favor do contexto do mercado. É, até chegar no fundo ele meio que deu uma enrolada, hein? Sim, mas se você vai pegar operações, você não precisa levar dentro no fundo. Você pode pegar operações de vários e vários alvos, né? Por exemplo, estou dando um exemplo, por isso tem que voltar. Mas, por exemplo, se você pega aqui, ó, pega essa comprinha aqui e fala assim, eu quero levar até na máxima na mínima do 41 aqui, ó, 100 pontos. Essa vendinha aqui, ó, eu quero sair no topinho aqui do candle 40. 41. 41. Isso, 150 pontos. Já fez 250 pontos num dia. Então já é meta para muita Cara, do gente. jeito que você fala parece ser tão simples, cara. Mas é simples, cara. Mas é Então, simples. chega na hora, quem falou que eu costumo ver isso daí assim? Mas é tempo, cara. Você não vai conseguir. É o que eu tô te falando. É porque assim, ó. O que eu passo para os meus alunos que a gente tem que entender o tempo todo? Seguinte, cara. Não adianta. é, Vou dar um exemplo aqui. Você querer colocar uma cidade grande e uma cidade pequena. É, Não a tem gente costuma como. falar que colocar São Paulo dentro de Campinas. E isso, não tem como. Não cabe. O que a gente tem que fazer? É passo a passo. Não querer avançar. Né? O cara tem que, ó, vou lá, backtest, backtest, backtest. Existe um tempo, cara. Né? E esse tempo, tô falando assim, porque acontecia comigo também, então demora um pouquinho. Cada um tem um time. Então, qual que é o caminho? Backtest. Entender, focar, rever, comer livro, comer a tela do gráfico, comer as aulas, né? Comer no sentido que eu falo de, né, fazer igual eu, comer uma Sim, folha de sim, papel, é de estudar mesmo, cara. sim. Estudar mesmo. Precisa começar a enxergar. Né? Cara, é muito simples. Né? É muito simples. Olha aqui. Sabe qual que é o problema dos grandes traders? O Ah, problema dos grandes, dos grandes traders, não. O problema de muitos traders, na verdade, que é o seguinte: é querer adivinhar o que, que o mercado vai fazer. é. Esse é o problema, adivinhar o que, que o mercado vai fazer. E não faz o quê? Aquilo que ele está fazendo. A gente só acompanha o mercado. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. É que a gente só reage a ele, né? Sim, vou te dar um exemplo. O cara fez um estudo, o camarada fez um estudo, o preço tem que vir aqui, ó. Pá! Dando um exemplo, tá? 114.740. Top. Mas aí, ele tem uma outra marcação aqui, ó, no 114.076. Aí o que o cara faz? O cara compra aqui, ó. Pá! Pá! Vai comprando aqui, ó.
Ele tem que ir lá, ele tem que ir lá e pôr um stop. Pô, cara, é tão simples. Se o preço não tá passando desse ponto, como é que ele vai para o outro? É, não tem como, né? Então, se ele não tá É a passando, mesma coisa se você quer entrar num quarto se você não consegue abrir a porta. se ele não tá passando aqui, eu vou fazer o quê? É, Vender. não tem como. Sim, vender. Simples, gente. Não tem erro, cara. Não tem erro. O preço não tá passando aqui, vou vender. Por isso que a gente fala, deixa o preço se formar, né? Deixa o preço acontecer. O Eu vejo mercado você faz, falando o isso de mercado, manhã lá. o mercado faz, vamos reagir a ele. O mercado faz, vamos reagir a ele. É isso que tem que ser feito. Agora não adianta a gente querer fazer o contrário, ou querer enxergar coisas além do que a gente está capacitado para enxergar no momento. Então, vamos lá. Contexto lateralizado, eu vou o quê? Utilizar o candle a candle nas regiões de topo e de Fundo. fundo. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar minha outra. Vamos ver que outra ferramentazinha aqui que é melhor. O que que eu tenho aqui? Ó, isso aqui é claro para todo mundo, ó. Rompeu, negou, teste, negação, venda. Então, deixa eu só dar uma pergunta. Onde foi, foi a negação aí? No 28 ou no 26? Nos dois. Sim, mas a entrada foi pelo 28 ou pelo 26? A entrada de venda foi no que é o 31. Não, sim, a entrada de venda, mas para você olhar para confirmar. Porque Aqui, o ó. 28, ah, sim, aí eu concordo, tá? Porque o outro lá não chegou lá em cima, né? Sim. E aqui também, ó. Tá, tá certo. Aí concordo. Os dois pontos eu concordo. Que eu já conheço isso aí. Entendeu? Então é por aqui. Agora aqui, ó. Foi testar o quê? Ponto de retorno que não foi testado ainda. Região de quê? De topo, violinada, queda Venda. queda. Mais uma. Mais uma. É esses testes aí que eu fico pensando, como que eu entraria nesse 46? Porque quem me garante que ele não vai passar lá do 28 e vai lá para cima? Essas Cara, coisas assim que eu fico pensando. sim, sim. Mas é que vai entender, você vai entender ainda o quê? Que você vai entender as outras pecinhas do operacional que vão te levar a isso, né? A Sim. confirmação. Olha aqui, ó. O 46 ele violinou o quê? Raciocina comigo. A massa. 45, Isso. Então tem que dar o alvo aonde? No 50%, não é? 50%, sim. Ele fechou o quê? Abaixo dos 50. Então o preço tem que fazer o quê? Fibra no 46. O novo 50 para O cair. novo 50 para cair, sim. Olha lá. Não tá passando dos 50. Como é que ele vai pro topo? Por que que eu não vou vender? É simples, gente. Tô só reagindo o preço não tá passando aqui. Vou fazer o quê? A sua venda então era no 50. Qualquer um dos dois. Ou aqui ou aqui. Você já venderia direto no 50 no 46? Sim. A hora que ele violinou. Isso. Você põe a fibra e vê onde ele vai. Isso. Sim. Olha aqui. Você tem que fazer o novo 50, ó. Contexto, ó. Isso aqui, a gente já faz o que a gente já trabalhou, ó. É utilizar o contexto, é pegar esse contexto. Olha de onde que o preço vem. Tem que fazer isso para poder cair. Olha lá. E foi no ponto de retorno de preço ali, ó, do 43. Sim, eu não tô nem olhando ponto de retorno de preço, eu tô mostrando só o Ah, contexto. sim. Tô mostrando só o contexto. Olha aí. Veio pro fundo. Olha aqui o que que o preço está fazendo, ó. Ah, Nicolas, mas aí o preço está negando para baixo, para cima, para baixo, para cima, tá negando, negando, negando. Não, não tá negando. Olha aqui. Por que que ele bateu ali? Vamos ver, vamos enxergar, ó. Não passou de onde? Dos 50. Se não passou dos 50, por que que vai para onde? Tem que descer, né? Tem que descer. Qual que é o 50 mais importante? É o que o preço não? Ah, pelo que você fala, aquele preço que ele não passa, né? Sim, o 50 mais importante é o que ele não passa. É o que ele não passa. Então, esses são detalhes importantes de contexto
que a gente tem que assimilar e colocar em pauta, né? Aprender, trazer para dentro do nosso operacional, ter a paciência, deixar o preço se formar. Então, aqui, ó, mercado lateralizado, eu estou utilizando o quê? Contexto de o Topos candle fundos. candle nos topos e nos fundos. Então, vamos lá. Preço lateralizado. Vou utilizar o candle a candle nos topos e nos fundos. Preço tendencioso. Vou utilizar o candle a candle aonde? Nos pullbacks. Sim, Entendeu? Essa é a ideia, essa é a lógica, né? Esse é o caminho do operacional. Esse é o funcionamento do operacional. A gente tem que estar com isso afiado. Tem que estar com isso afiado. Começa. Só que nada disso vai mudar na sua visão, o quê? Se você não pegar o gráfico e ir lá confirmar em outros dias isso tudo que eu estou falando. Tem que partir de você também. Ó, vou confirmar o que o Nicolas está falando. Vou lá nos outros dias, vou tentar ver isso. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Ó, preço movimentando, correto? certo, Fez o quê? Consolidou. Ah, tá consolidado aqui, correto? certo. Regiãozinha de briga. Região consolidada, eu aguardo o quê? Um rompimento para algum dos lados para ele testar, não é? Sim. Olha lá. Ele rompeu para cima. Olha aqui, ó. Deixou o quê? O ponto de retorno. Rompeu para cima. Ele voltou o quê? Para testar os 50% macro em confluência com o quê? A região consolidada. Primeiro ele rompeu para baixo, né? Sim, rompeu e já devolveu. Rompeu, devolveu, sim. Sim? Olha lá, ó. Já, ó. Startou o movimento de novo. Para cima. Observação, contexto, né? Com o que? Ponto de retorno que a gente não está falando ainda, mas o que? Lateralizou, opa, vou aguardar. Se lateralizou, rompeu, voltou para testar. Adianta eu ficar vendendo aqui achando que o preço vai embora? Não, olha o contexto, ó, tem que subir. Consegue entender isso? Claro, O que manda no mercado é o contexto, cara, é utilizar o candle a candle a favor do contexto. Observa para você ver. Ah, Nicolas, mas o preço aqui, ó, aqui em cima, ele formou o quê? Um topinho duplo. Mas ele deixou o quê? Uma nova máxima. uma nova máxima. Se ele deixou uma nova Um novo máxima, 50. isso, ele tem que fazer o quê? Retornar até no 50. Ah, Nicolas, mas ele fechou abaixo dos 50. Opa, então peraí. Peraí. Fechou abaixo dos 50, esse aqui teria que fazer um novo 50 para cair, não tem? Sim. Mas, vamos observar o contexto. Aonde ele parou? Olha a máxima do 14 aqui. Eu ia te perguntar isso agora, cara. Isso. Então vamos lá. Presta atenção. Para você fixar. Nós temos o quê? Como que o operacional é um jogo de confluências, que a gente tem que pensar o tempo todo. Uma confluência dizendo que é queda. Preço fechou abaixo de 50, correto? Sim. Na verdade, duas. Topinho duplo ali, né? E preço fechando abaixo de 50. Duas confluências. Três confluências me dizendo que o quê? Que é alta. Por quê? Primeiramente, tendência de alta startada, correto? Correto? Tendência de alta, você fala, ah, tá, desde o 1. Isso, Eu tô tendência vendo é o rompimento do 14 lá. macro movimento, Ah, esse do dia.
Tendência de alta startada. Beleza, top. E a gente tem aqui ponto de retorno de preço, ó, um rompimento que o preço não consegue negar. E o quê? Um ponto de negação dupla, ó, 14 foi rompido pelo 15, o 17 negou, o 19 devolveu a negação. O preço não passa dali, ó. Certo. Correto? Então eu tenho um rompimento, uma negação e a tendência startada 3 contra 2. O movimento tem que fazer o quê? Subir. O que eu ia te perguntar era o seguinte, já aconteceu várias vezes comigo. Eu estou entre uma negação e um 50%. O mais forte é a negação, certo? Depende do contexto. Ah, tá. Se você tiver numa negação, se aqui, ó, for um ponto de negação do diário, correto? Certo. O preço bateu aqui, um ponto de negação dos 60 minutos, por exemplo. Aí, o preço foi e fez o quê? O que você acha que vai valer mais? Uma violinada na venda ou uma compra aqui? Uma violinada na venda, porque é um ponto de distorção dos 60, não é? Sim. Então, a ideia é que ele reverta. Depende do contexto, então. Depende de onde o preço está, do contexto. Então, tem que saber como está funcionando o contexto e aonde o preço está. Então, qual que é o exercício, qual que é o molde que eu quero deixar para vocês aí, para você hoje? É justamente isso. Pegar esse feeling do contexto. Quem dá Kendall já sabe ali o alvo. Rompimento, negação, já consegue ver. Agora é o contexto. Fechou abaixo de 50, fez um novo 50. Opa, sabia onde utilizar o Kendall Kendall agora que a gente está trabalhando. Não é em qualquer canto do gráfico. Entendeu? Não é em qualquer canto do gráfico. É no ponto mais estratégico possível. De acordo com o quê? Com o contexto do mercado. Quer dizer que você não usa candle a candle em todo canto, principalmente em lateralização. Não é em todo canto. Quais Por seriam quê? os principais? É o que eu estou te falando. É o que eu acabei de explicar. Se o contexto é de tendencioso, operar o candle a candle aonde? Nos Pullback. Pullback. pullbacks. Isso. Operar o candle a candle aonde? Nos pullbacks. Ó, ó. Tá lateralizado, ó, Topo fundo. topo, fundo. Esquece o 50. Acabou, meu irmão. Se fizer isso aqui, impossível tomar stop. Acabou. Acabou. Agora, o que que eu quero que você faça? Né? Até na quinta-feira, pegar os dias aí passados e você desenhar no gráfico e entender isso e observar. Olha aqui, ó. Mercado tendencioso, quem dá quina no pullback. Ó, mercado lateralizou. Vamos pegar, vamos ver se vamos filtrar as operações que pode ter dado aqui de topo de fundo. Ó, mercado tá tendencioso. Vamos filtrar as operações de pullback. É isso que eu quero que você comece a entender. Certo. Né? Operacional é o que eu te falei. Operacional vai funcionar. Mas para ele funcionar, você tem que pensar na frente do gráfico. Tem que trazer o limite ali, o que você consegue ver do gráfico. Sua visão, você tem que criar uma visão de que o mercado está fazendo, para daí o operacional começar a entrar mais na sua mente, daí começar a detalhar mais. Eu tenho feito isso daí, só que chega uma hora que, não sei, eu já não sei mais nada, embaralha tudo. Tem que respirar, cara. Aí eu pulo aquela parte, vou para uma outra. Tem que entender, tem que procurar entender, não pode pular. Né? Igual eu te falei, tira foto, manda para mim, pergunta, tenta ver o que está acontecendo, analisar. Pular, quando você está pulando, você está numa parte, você não entender e você pula ela, é aquele negócio, tá empurrando com a barriga. Eu pulo porque na verdade eu tô sozinho aqui, na verdade eu devia tirar foto. Isso é claro. Tira a foto, manda para mim, vamos tirar as dúvidas. Vamos tirar Porque as se eu dúvidas. ficar batendo em cima, eu sei que eu não vou conseguir, porque tá sozinho, eu não vou ter dúvida. E tira a foto, anota, ó, deixa eu ver esse movimento aqui, porque aconteceu. Começar a pensar na frente do gráfico. Esse é o próximo passo para a gente voltar na quinta-feira. Então, quinta-feira nós vamos voltar aqui na frente do gráfico de novo, vamos entender, vamos contextualizar, vamos colocar, né, o gráfico de novo na tela e vamos pensar.
Pensar. Vamos pegar o gráfico, vamos pensar. O resultado vem do quê? Do pensamento da sua dinâmica na frente do gráfico. Por quê? O maior erro do pessoal é setupizar esse operacional. Setupizou, acabou. Setupizar, o que? O 50% é negação? O pessoal já acha assim, ó, bateu nos 50% e entrou um fluxozinho é compra. Bateu nos Ah, 50% tá. para baixo é venda. Não é assim. Entendeu? Não é assim. Tem que saber o quê? Contextualizar. Isso aí que a gente vai bater na tecla aí. Até o próprio contexto é o filtro das suas operações. Porque se o mercado está aqui, você não vai ficar mexendo aqui. Agora, se o mercado está aqui, você não vai ficar mexendo no meio. Você vai saber já onde fazer as operações. Sim, Tranquilo? beleza. Então, é isso que eu quero que você pegue aí, né? Para